Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como realizar simulações de física no GeoGebra. As simulações se referem ao movimento retilíneo uniforme e também ao movimento retilíneo uniformemente variado. Também vou mostrar como representar os gráficos dessas duas animações. Pois bem, vamos aqui para a tela do GeoGebra. Inicialmente eu vou animar dois pontos e esses dois pontos se deslocam com velocidades diferentes. Então, para isso eu preciso do controle deslizante. Vou criar aqui o controle deslizante de tempo. Em um outro vídeo eu mostrei, falei um pouco mais sobre o controle deslizante. Vou deixar o link na descrição caso você se interesse. Então, estou aqui alterando algumas informações desse controle deslizante de tempo. E agora eu vou vincular o ponto A e o ponto B a esse controle deslizante. Bem, para isso eu só altero aqui as coordenadas do ponto A, que nesse caso vai ser a coordenada X, e para o ponto B a coordenada também X. Poderia ser Y? Poderia, mas eu vou fazer também para X. Vamos ver se eles estão vinculados ao controle deslizante. Pois bem, e aí eles se deslocam com velocidades, com a mesma velocidade. Então, como é que eu faço para que eles se desloquem com velocidades diferentes? Bem, eu tenho que alterar as coordenadas ou de A ou as coordenadas de B. Então, para isso, e aí eu posso também usar o campo entrada para descrever uma função tanto para o movimento com velocidade constante ou também para o movimento com velocidade variável. Ou então você pode ir aqui nas coordenadas do ponto B e escrever aqui nas coordenadas uma função para descrever um movimento com velocidade variável. Nesse caso é que eu estou digitando aqui. Então, t ao quadrado, eu vou acrescentar agora t ao quadrado. Vou dar um OK, vai pedir para criar um controle deslizante do parâmetro aceleração, que eu não tinha criado aí um controle deslizante. E aí com isso, colocando para animar, vou aumentar aqui a aceleração, o ponto B se desloca com velocidade variável, o ponto A com velocidade constante. Eu posso vincular, criar, por exemplo, um outro ponto aqui. Deixa eu parar a animação. O ponto C, por exemplo, que eu acabei de criar. E esse ponto C, escrever ele como função de A. Então, por exemplo, vou escrever qual o x de C. Vai ser o x de A e a distância do ponto C, do ponto A ao ponto C, vou colocar como 2 unidades. O y de C vai ser o y de A. Deixa eu apagar aqui para colocar entre parênteses e dar Enter. E aí com isso, ponto A e C se deslocam com velocidades constantes e o ponto B com velocidade variável. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar que eu posso inserir uma imagem e depois essa imagem eu ajustar para a posição A e B, ou então posso diretamente inserir a imagem e depois alterar as coordenadas do ponto, que a imagem vai estar inserida aqui na janela de visualização. Pois bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essas construções, realizar essa animação do movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Então as animações precisam do controle deslizante. Então vou criar controle deslizante para o tempo, controle deslizante para o tempo, criar o controle deslizante para aceleração, controle deslizante para a velocidade e o controle deslizante para a posição. Eu posso inserir dois pontos e depois esses dois pontos inserir uma imagem, ou então eu posso simplesmente ir aqui na opção inserir imagem. Inserir imagem, eu já selecionei aqui uma imagem e a imagem é essa daqui que se encontra entre o ponto A e o ponto B. Então poderia ser assim também, tá? Pois bem, eu vou alterar aqui as coordenadas do ponto A. Posição inicial mais velocidade vezes o tempo, vírgula, por exemplo 1, que esse 1 para o eixo vertical. E do ponto B eu posso escrever
Posso escrever como eu mostrei anteriormente, né? Posso escrever assim, qual vai ser o x de b? Bom, x de b eu vou chamar de x de a, vai ser o x de a na verdade, né? Mas esse mais vai ser a distância entre o ponto A e o ponto B, estou colocando como 2 unidades. E o y de b vai ser o y de a. Seria outra imagem e vou fazer o mesmo procedimento, né? Alterar aqui as coordenadas do ponto C e do ponto D. Para o ponto C, eu vou escrever as seguintes coordenadas. Dá Enter. Aliás, 2 cliques, né? 2 cliques. Aí eu vou escrever posição inicial. Que nesse caso a posição inicial é 0, eu nem preciso colocar, né? Esse 0,5 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado, vírgula, vou colocar 3, né? 3 porque vai ficar lá em cima. Muito bem. E o ponto B, ponto D, eu vou escrever ele em função do ponto C. Então, como eu fiz para a primeira imagem, eu faço para essa segunda imagem. Escrevo qual é o x, né, de D, corresponde ao x de C. E aqui, essa unidade aqui é para indicar a distância entre o ponto C e o ponto... Vou colocar 2 unidades também. E o ponto D, vírgula, o y de D vai ser o y de C. Foi. Muito bem. Agora eu vou animar. Vamos ver se eles estão com velocidades diferentes. Veja que o carro vermelho, né, sem ser o baú, ele não se desloca. Aí você pode pensar, bem, então eu errei nos comandos, né? Pois bem, você altera aqui a aceleração, né? Vamos colocar aqui para 1 unidade, né? Já que eu não defini ainda a unidade. E vamos agora animar. Vou colocar para animar. Então você já definiu, já descreveu a animação para o movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então a ideia agora é representar os gráficos dessas duas animações. Para isso eu vou exibir aqui uma outra janela, né? A janela de visualização 2. Pois bem, e sempre que você for construir algo aqui na janela de visualização 2, você clica na janela de visualização 2, porque você está selecionando qual é a janela que vai ser mostrada as construções. Se você clicar aqui na janela de visualização e for construir o gráfico, por exemplo, para velocidade constante, então o gráfico ele vai aparecer aqui. Então, de propósito, eu vou colocar que ele apareça nessa janela de visualização. Então, tem um comando muito interessante, que é o comando função para a construção do gráfico. Então, vou utilizar esse segundo comando aqui, função de função. Qual vai ser a função para o movimento retilíneo uniforme? Olha, vai ser velocidade, né, vezes x, né? O x vai representar a nossa variável, mais a posição inicial. Posso dar espaço aqui, ou posso deixar como está. Então o valor inicial vai ser 0 e o valor final t. E vou dar um Enter, ou seja, o x vai variar, né, de 0 a t. Vou dar um Enter, vou clicar aqui e arrastar, controle deslizante, e veja que o gráfico está aparecendo na primeira janela de visualização. Então, Walter, se eu tenho que excluir, né, apagar esse gráfico, não precisa. Você clica com o botão direito, vai em propriedades, e vem aqui nessa opção que está selecionado janela de visualização. Então o gráfico está sendo mostrado nessa primeira janela. Eu quero mostrar ele nessa segunda janela e não na primeira. Então marca um, desmarca outra, o que você construiu. Olha só. E esse gráfico é para velocidade constante, né? Para velocidade, né, variável, você faz a mesma coisa. Utiliza o comando função. Você pode digitar no campo entrada, né, a função, parâmetro, ou você pode usar esse comando aqui, e aí nesse caso você vai digitar, né, qual é a função.
Então 0,5 vezes a aceleração vezes, aí nesse caso você escreve x ao quadrado, né, que vai representar da função o tempo. Dessa forma, mais, né, posição inicial. Valor inicial 0, valor final tempo. Dá um Enter. Pois bem, agora vamos clicar e arrastar aqui. Olha só. Da mesma forma que aconteceu para o movimento com velocidade constante, também aconteceu para o movimento com velocidade variável. O gráfico apareceu na primeira janela de visualização. Então, como é que eu faço? Eu vou ter que apagar? Não precisa. Você vai clicar aqui na função, vai em propriedades, né? Da mesma forma, ó, deixa eu clicar e arrastar aqui e vai mudar a janela de visualização. Não está mostrando aqui. Ó, eu vou escolher janela de visualização 2, apesar de não estar mostrando aqui. E desmarca essa opção. Então vai aparecer aqui o gráfico, né? Deixa eu clicar aqui e voltar. Vamos animar. Então animar. Então eu tenho, né, para velocidade constante a reta e velocidade variável essa curva, tá? Alterar a cor de fundo da janela de visualização. Tá branco, você pode colocar um cinza, ó. Como vocês viram, tá vendo? Pode alterar as escalas dos eixos aqui da janela de visualização 2. Vou colocar aqui 1 para 20. E aí, quando você animar o gráfico, ele fica dessa forma, né? Então ficou um pouquinho estranho. Você vem, clica com o botão direito sobre o eixo e vem aqui ó, na opção eixo X, eixo Y e modifica aqui, por exemplo, né? Ou um ou outro. E com isso você, ó, parece ser duas retas, mas não são, né? E aí você pode inserir uma imagem de fundo, você pode inserir botões, que é o que eu vou fazer agora. Então eu vou criar os botões parar, né? Iniciar, parar e reiniciar. Então vou procurar aqui a ferramenta botão, clicar aqui na janela de visualização e o primeiro botão vai ser iniciar. Iniciar, criar o botão parar. No outro vídeo, né, no mesmo link que eu deixo aqui nesse vídeo, também explica de forma mais detalhada, né, a criação desses botões, tá? Vou dar um OK e vou criar o botão reiniciar. Se eles estiverem fixos, você clica com o botão direito, vai em propriedades de cada botão, vai na opção básico e desmarca essa opção, para você poder ajustar melhor aqui na janela de visualização. Bem, aí fica a seu critério. Você pode inserir pode inserir imagem de um cronômetro, como eu falei, uma imagem de fundo, né, de uma pista. Isso eu fiz em outro vídeo que também é da descrição que está no link, mas a simulação em si ela já está pronta. Vamos ver se os botões estão tudo ok. Então o botão iniciar, o botão parar, botão reiniciar. Muito bem, então espero que vocês tenham gostado, né? Deixe seu comentário, porque isso vai ajudar a melhorar os vídeos, certo? Então nesse vídeo a ideia era apresentar, né, na mesma janela de visualização, movimento retilíneo uniforme e também o movimento retilíneo uniformemente variado. E a partir disso, em outra janela de visualização, representar os gráficos dessas duas animações. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!